Olá pessoal, escravidão, campos de concentração nazistas, gulags soviéticos. Bom, o que essas coisas têm em comum? Fazer com que o trabalho seja feito, obrigatoriamente. Nos campos de concentração nazista, por exemplo, tem um dizer em alemão que significa o trabalho liberta. Isso era uma maneira de afirmar uma desigualdade e obrigar as pessoas a trabalhar por essa desigualdade. Era como dizer, você vai trabalhar, você merece. E daí vinham várias justificativas. Dívidas, guerras, etnias, ameaças. Ao longo da história tivemos várias justificativas que fez com que tivéssemos trabalho compulsório, obrigatório. E quando não era uma justificativa pela força, vinha uma justificativa que convencia de alguma maneira as pessoas a trabalhar. A Bíblia, por exemplo, nos diz, você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, sem antes dizer como é feliz quem teme ao Senhor e segue seu caminho. Ou seja, é uma justificativa de fazer com que as pessoas trabalhem e ao mesmo tempo tenha medo. Temer. Não é à toa que recentemente, alguns anos no Brasil, tivemos uma propaganda em que o governo dizia: não pense, trabalhe. Meu nome é Fred, bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, explicando que a relação entre a desigualdade social e o trabalho nos fez com que a gente preferisse o servo e não o trabalhador. Antes de rodar nossa vinheta, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para dar uma força pra gente. Vamos lá? Para ter um trabalho forçado, é preciso ter uma justificativa cultural, para que fique naturalmente aceito na sociedade. E a desigualdade é uma ótima forma de fazer com que isso se estabeleça. É por isso que ao longo da história as sociedades eram divididas em estamentos, ou castas, como aconteceu na Índia. São formas que naturalizam a desigualdade, ou seja, você nasce para cumprir aquela função dentro dessa ordem que você pertence. E aí entra o funcionamento de mitos, privilégios, status, que tentam petrificar essa diferença. Uma comparação que a gente pode fazer hoje em dia com uma sociedade bem dividida e que um respeito absoluto às ordens, por exemplo, é a hierarquia militar. Ela não pode ser questionada e, óbvio, o soldado ele fica na linha de frente, sendo o primeiro a morrer. Essa é a função dele, é ficar na linha de frente. E é óbvio que ele não pode questionar isso, ele tem que cumprir essa função. E como que a gente pode naturalizar essas diferenças no mundo atual? Vamos lembrar que disse um dos homens mais ricos da Barra da Tijuca sobre aquele bairro que seria moradia para nobre e não para pobre. Isso foi mencionado no nosso primeiro vídeo que a gente tratou sobre a desigualdade social. E o que é o nobre, então, que esse ricaço se referiu? Bom, o nobre ele faz parte de uma estrutura estamental do tipo de sociedade que mais influenciou a nossa formação, que é a sociedade europeia, que era dividida basicamente em nobres, cleros e os servos. O nobre, por exemplo, era quem governava, era quem tinha os títulos, os condes, viscondes. O clero era quem pertencia à igreja, eram os bispos, por exemplo. E o servo era o povão, era quem tinha que trabalhar, botar a mão na massa para todo mundo poder comer. Cada um teria uma função para a sociedade. O nobre governa, o clérigo reza e o servo trabalha. E assim fica estipulado o que cada um fazia. Essa divisão é do período da Idade Média. E ela teve uma influência da cultura romana, que dividia a sociedade em patrícios, plebeus e escravos. Então, o escravo romano, por exemplo, ele se transformou nesse servo medieval. E o servo, ele ficava preso à terra porque ele devia, de alguma maneira, trabalho ao senhor, ao nobre, né? Que era o dono, por exemplo, do castelo, em troca da proteção, né? Então, o nobre, por ter o castelo, protegia toda a região e as pessoas que viviam nessa região eram os servos dele que trabalhavam na área. Era como se fosse uma troca de favores, né? Eu protejo vocês e vocês trabalham para mim. Repare que não tem nada de dinheiro aí envolvido, não tem nada de pagamento, não tem nada de comércio. A nobreza, ela não era rica, ela era poderosa, o poder não vinha do dinheiro. Então, nesse período que a gente está comentando, por exemplo, não havia isso de capitalismo, indústrias, nada disso. E é isso que é importante que a gente entenda. Quem era rico era o burguês, que fazia o comércio. Só que o burguês ele não tinha o título de nobre, ele não era o conde, ele não governava, ele não era o rei, né? Então, se a gente pensar nessa divisão em 3 estamentos, o burguês, para aquela sociedade de nobres e clérigos, ele se equivalia ao servo. A diferença é que enquanto que o servo trabalha no campo, plantando e colhendo, o burguês trabalha no comércio. Mas a principal diferença entre eles, entre o servo e a nobreza, é que a nobreza tinha privilégio. Ou seja, o burguês, em algum momento dessa história, não tinha privilégio. E aí que a gente entra no período das revoluções, que são chamadas de liberais. O termo liberal, nesse momento, que aí a gente está falando do século XVIII, significa exatamente se libertar dessas garras da nobreza, que tinha os privilégios e não dividir esse privilégio com ninguém.
Ou seja, com a burguesia, com os ricos comerciantes. Lembra que o nobre não era rico. E uma ideia que surge nessas revoluções liberais, né, é a ideia de cidadania, que todos somos iguais perante a lei, porque eles estavam brigando com os nobres, lembra que tinha privilégios. Surge depois dessas revoluções liberais a figura do trabalhador, que é um cidadão que tem direitos e pode lutar pelos seus direitos, exigir os seus direitos, já que agora não existe mais privilégios, teoricamente. É uma figura estranha, porque essa identidade do burguês que está lutando contra as garras da nobreza, ela não vai se identificar com essa identidade do trabalhador. Como a gente pode perceber hoje, são duas figuras na sociedade completamente diferentes. Até porque, em algum momento, o trabalhador, quando ele vai exigir os direitos, quando vai exigir melhores condições de vida, ele não vai brigar com o nobre, ele vai brigar com o burguês, que é o burguês que é o comerciante, é o burguês que é o industrial, ele que tem as posses dos meios de produção. Como que isso chegou até aqui? Bom, nós tivemos um grande período de história colonial e a gente não tinha a nobreza. A nobreza ficava em Portugal, né? Ela é quem governava. No século XIX, quando o rei se muda para o Brasil, vem para cá e transforma o Rio de Janeiro na capital do Império Português, aí que começa a criar a nobreza do Brasil. Quem eram essas pessoas que vão adquirir a nobreza? Eram os grandes comerciantes, por exemplo, de escravos, que doou o Museu Nacional, na época, para o rei de Portugal. Bom, ele ganhou um título de nobreza por causa disso, ele era um comerciante de escravo. Frisa bem isso. Bom, o que aconteceu? Essa nobreza brasileira que surge no século XIX, ela não tinha tanto essa identidade de privilégio, de nobreza, até porque ela não era assim. Ela está sendo criada, ela é recente, se for pensar nesse momento da conjuntura europeia, né? E, mais ainda, ela não é revolucionária, né? Essa burguesia que está se tornando nobreza, ela não vai fazer revolução. Pelo contrário, ela vai conter as ameaças da revolução. Porque se, por um lado, a nobreza não era bem fixa, era nova, novidade, era um burguês que estava se tornando nobre, uma figura que era bem certa na nossa sociedade colonial era o escravo. E aí que começam os grandes acordos nacionais, né, da nossa história brasileira que persiste até hoje, em 2019. Ou seja, os grupos poderosos que têm poder econômico e poder político tentam arrumar maneiras, por exemplo, de preservar esses privilégios, que não é nada liberal, se for pensar nessa ideia, né, de liberdade ou das revoluções liberais lá do século XVIII, para manter exatamente o poder que eles tinham e a posição que eles ocupavam nas desigualdades da sociedade. E com a abolição, o que era antes o escravo se tornou o cidadão, a primeira grande massa de desempregados do Brasil. Bom, e aquela grande burguesia que tinha se tornado nobre, ela estava governando o Brasil, que então era a monarquia, né? E também tinham aquelas pessoas que eram livres, né? Entre o grande rico e o escravo havia os comerciantes liberais, os trabalhadores, profissionais, por exemplo, advogados. Enfim, essas pessoas elas também não se identificavam nada com os escravos, elas não queriam se associar com aquela imagem daquele trabalhador que se tornou agora liberto. E isso vai afetar diretamente a cultura desse Brasil republicano atual, né? Porque essa figura desse trabalhador liberal e dessa elite política e econômica parece que eles são parecidos, ou seja, o cara que mora na Barra da Tijuca e tem um apartamento, um carro, acha que conseguiu tudo na vida dele por causa desses requisitos econômicos, não se vê como um trabalhador. Ele não acha que ele pertence à mesma classe, por exemplo, de quem está trabalhando ou precisando de direitos, tendo que reivindicar. Ele acha que ele é um nobre, como disse esse grande rico da Barra da Tijuca, que definiu aquela região para ser a região dos nobres, e não para pobre. O que marca, de alguma maneira, bem essa necessidade de ter uma diferença social no Brasil, da gente se sentir, de alguma maneira, privilegiado, merecedor, né? A gente ocupa o posto que a gente merece, que a gente se esforçou para chegar a esse posto. Só que isso, gente, não é nada, de alguma maneira, a ver com aquele momento das revoluções, né? Essa desigualdade social, ela é muito mais medieval do que capitalista. Tanto é que uma reportagem da BBC, por exemplo, que foi publicada, ela estipula bem essa diferença entre uma sociedade avançada, capitalista, se for comparar com a Inglaterra, com a nossa sociedade, que é essa sociedade carioca, que eu estou colocando aqui no Rio de Janeiro. A responsável por escrever o texto, ela se coloca como um exemplo para perceber essas duas sociedades, já que ela vive na Inglaterra e está falando do Brasil. E olha o que ela diz. Minha família brasileira é de classe média, daqueles com médicos, engenheiros e advogados. O interessante é que a minha família inglesa é bem parecida no que diz respeito a profissões. A diferença, todo mundo cozinha, lava louça e arruma a própria casa. Na Inglaterra,
ter uma empregada cuidando de tudo é coisa de paródia de aristocrata inglês. Bom, e isso é marcante na nossa cultura. Por exemplo, essa necessidade de ter alguém te servindo o tempo todo, trabalhando para você, ela ficou marcada na nossa arquitetura, por exemplo. Os apartamentos eram montados pensando nisso, nessa diferença, colocando ali naquela ponta da cozinha o que é chamado de dependência de empregada, que até encarecia o apartamento. Era chique ter uma dependência de empregada. Bom, comparando exatamente com o período da escravidão, se assemelha ao que era a senzala, que ficava no fundo lá da fazenda, escondido. Bom, ou seja, isso marcou a nossa sociedade até hoje. As pessoas que tentam diminuir, por exemplo, argumentar para não ter essa absurda desigualdade social que tem no Brasil, elas são de alguma maneira ameaçadas, são chamadas de comunistas, o que não tem nada a ver. Ter um servo, por exemplo, não é nada comunista. Pelo contrário, é medieval, né? É uma coisa que não condiz com o que acontece exatamente nas grandes sociedades que são capitalistas. Por hoje é só. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero vocês na próxima. Beijo. Tchau.